Oi, Lúcia. Tudo bem, querida? Me dê um ok aí se tá dando, gente. Fala pra mim se tá dando pra me ouvir direitinho. Que o celular tá com probleminha no microfone e eu aí fico na dúvida se tá transmitindo direitinho. Oi, Esther, minha querida, Isabelle. Boa noite. Digam pra mim aí, gente. Tá dando pra me ouvir? Oi, Renato, querido. Tudo ok, gente? Dá pra ouvir direitinho? Dá? Me deem um okzinho aí, por favor. Oi, Adriana. Tudo bem, pessoal? Vamos que vamos, um pouquinho mais tarde. Aqui. Ai, tá ótimo, graças a Deus. Então vamos que vamos, gente. Ainda não consegui colocar lá esses vídeos no YouTube. Vou colocar agora de noite. Aí eu vou colocar as questões junto, tá? Oi, Patrício, meu querido. Beijo. Ótimo. Então vamos nós. Vamos que vamos. Então, como prometido, então nossa prova no domingo. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à prisão temporária. É uma das questões mais prováveis, a gente não sabe. Que bom, Rogério, ainda bem que tá bom o som. Meu telefone, gente, ele caiu do segundo andar. Aí ele estilhaçou todo, ele tá todo, parece até que tá um monte de caquinho de vidro. E eu tenho que trocar o telefone, não troquei ainda. Então, depois que isso aconteceu, eu não sei se tem alguma coisa solta. E aí ele fica expulsando o carregador e não aceita o fone de ouvido de jeito nenhum. Mas enfim, então vamos que vamos. Eu vou falar um pouquinho sobre a decisão do STF em relação à prisão temporária. Uma questão que tem grande probabilidade de cobrança. E como a gente está dentro do projeto OAB Gabaritei Processo Penal, né? A ideia é corrigir questões. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar uma questão antiga da prova da OAB. Oh, meu amor, beijo, Fernando. Então, eu fui buscar uma questão mais antiga da prova da OAB, que versasse sobre o tema prisão temporária, para a gente aproveitar desta questão e discutir o tema de forma rápida, tranquila, fácil, não é? Para que você possa, no domingo ou no dia que você fizer a prova, para quem vai fazer outra prova, que não seja a prova da OAB, ou para quem vai fazer a prova da OAB no futuro, o vídeo vai ficar disponível aqui pra gente, né? Então, a questão, que adoro corações, gente. Quanto mais corações vocês colocarem aí, melhor será, tá? Porque aí eu sei que tá transmitindo direitinho, lembrando que eu não tô no estúdio, né? Então, vamos nós. Então, eu vou ler a questão, certo? Então, a questão que eu escolhi foi uma questão do 26º exame de ordem, tá? 26º, 2018. E boa noite, meu querido. Então, PH, deve ser Pedro Henrique, talvez, não sei. Enfim, então a gente vai ler a questão, certo? Então, eu vou ler, vou dar a resposta da questão e depois... Odair, meu querido, Odair tá dizendo lá, gente, que em 2017 passou no OAB assistindo as minhas aulas. Beijo, meu amor, fico feliz, viu? Muito feliz. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ler a questão, certo? E depois que eu tiver lido a questão e explicado a resposta, aí eu vou mostrar para você. Será que essa questão teria alguma coisa de diferente depois da decisão do Supremo Tribunal Federal em fevereiro? Né? Fevereiro não, foi agora, né? Tô maluca da cabeça. Ai, gente, dá umas doidas de vez em quando. Você quer ver de quando foi a questão? Peraí, abril. Peraí, cadê? Tá separada aqui. Tá separada, mas não está separada a data do negócio, evidentemente, porque a pessoa não viu, né? Não, 17 de fevereiro, foi fevereiro mesmo, eu tô dando a doida. Acho que a gente nem percebe que o tempo passa, né? Enfim. Então, vamos lá. Eu vou ler a questão, tá? Vou ler o enunciado da questão. Então, a questão diz assim. Durante as investigações de um crime de associação criminosa, lembrando aí, gente, que a associação criminosa é o artigo 288 do Código Penal, que hoje, né, se chama associação criminosa, mas que antigamente recebia o nome, a nomenclatura de quadrilha ou bando. Então, houve uma alteração legislativa
E aquilo que a gente chamava de quadrilha teve algumas alterações também dentro da descrição do tipo penal, mas hoje a nomenclatura adotada é a nomenclatura associação criminosa. Muito bem. Então, durante as investigações de um crime de associação criminosa, a autoridade policial representa pela decretação da prisão temporária do indiciado Jorge, tendo em vista que a medida seria imprescindível para a continuidade das investigações. Os autos são encaminhados ao Ministério Público, que se manifesta favoravelmente à representação da autoridade policial, mas deixa de requerer expressamente, por conta própria, a decretação da prisão temporária. Então, presta atenção que a questão diz assim: os autos, então o delegado de polícia representou pela prisão temporária do Jorge no crime de associação criminosa e alega na sua representação que aquela prisão seria imprescindível para as investigações do inquérito policial. Maravilha. Os autos são encaminhados ao MP, que se manifesta de forma favorável à representação da autoridade policial, mas não requer a medida de forma expressa. Por conta própria, a decretação do temporário. Beleza. Por sua vez, o magistrado, ao receber o procedimento, decretou a prisão temporária pelo prazo de 10 dias, ok? Então, a prisão temporária. Mateus, meu amor, um beijo, viu? Então, ele deixa de requerer expressamente, deixa de requerer a prisão temporária e o juiz decreta por 10 dias, ressaltando que a lei admite a prorrogação do prazo de 5 dias por igual período. Realmente, vamos raciocinar aqui. Então, algumas coisas a gente tem que considerar em relação ao enunciado da questão. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que prisão temporária jamais poderá ser decretada de ofício. Hoje, na verdade, nenhuma prisão, nem a temporária, nem a preventiva, pode ser decretada de ofício. Nós falamos sobre isso na nossa live de ontem, né? Então, antigamente, a prisão preventiva podia ser decretada de ofício durante a fase processual, mas essa foi uma alteração do pacote anticrime e hoje a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício, nem na fase de investigação, nem durante o processo. E a prisão temporária, gente, é uma prisão específica da fase de investigação. Então, eu não posso ter prisão temporária durante a fase processual. Então, esse é um ponto importante e que muitas vezes já houve situação da prova cobrar isso do candidato, tá? Então, eu preciso que você se lembre, olha só, a denúncia foi oferecida, então já não cabe prisão temporária. Porque a prisão temporária é uma prisão específica da fase de investigação. Ana, tô com uma dúvida. A lei 7.960, ela fala o tempo todo, ela fala inquérito. Então, ela diz assim, caberá a prisão temporária, artigo 1º, caberá a prisão temporária, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. 2, quando o indiciado não fornecer elementos sobre sua identidade ou domicílio. Indiciado, então estou partindo da premissa de que tem inquérito, né? 3, quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em um dos seguintes crimes. E aí a lista dos crimes em que a prisão seria cabível. Dúvida, tem que ser inquérito? Ou cabe prisão temporária em outras modalidades de investigação? Bom, a princípio, sim, depende da modalidade de investigação, né? Mas se eu estou partindo da premissa de que existe, por exemplo, uma investigação criminal que pode se dar, exemplo, numa investigação direta por parte do Ministério Público, sim, será possível a prisão temporária nesse caso. Então, embora a lei fale inquérito policial, o entendimento é de que cabe na investigação direta por parte do MP. Ou, por exemplo, imaginem uma situação que é muito comum, uma investigação conduzida, exemplo, por um órgão de instância superior, como o Supremo Tribunal Federal, porque o investigado tem prerrogativa de função. Então, numa situação como essa, a prisão temporária também poderá ser decretada. Ficou claro? Agora, de ofício não, né? E aí vem a questão, tá? Peraí, prisão, se o órgão que está investigando é o próprio STF, não, o STF só preside, mas quem conduz a investigação, na verdade, é o delegado de polícia, tá? Quem pratica as diligências e deve haver representação ou requerimento do MP.
Então, a gente precisa entender isso. Primeira coisa, cabe durante a fase de investigação. É uma prisão específica para a fase de investigação, seja através de um inquérito, seja através de uma investigação direta, ok? Hipótese número 2, prisão temporária nunca de ofício. Então, o artigo 2º da Lei de Prisão Temporária, ele diz assim, que a prisão temporária será decretada pelo juiz pelo prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, certo? Mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público. Então, não existe possibilidade de prisão temporária de ofício. Outro aspecto importante, só cabe prisão temporária em crime de ação penal pública. Então, repare, todos os crimes que estão na lista de crimes previstos de prisão temporária são crimes de ação penal pública. Então, a vítima, ela não pode requerer a prisão temporária, né? Nem a vítima como assistente de acusação, até porque não existe assistente de acusação antes da denúncia ser recebida, né? E a prisão temporária é da fase de inquérito e também, né, não existe a possibilidade da vítima querelante pleitear a prisão temporária. Ah, Ana, por quê? Por um motivo absolutamente simples. Uma prisão na fase de investigação, ela é totalmente incompatível com o critério da oportunidade ou conveniência, que é o critério que rege a ação penal privada, né? Então, nada de prisão temporária em crimes de ação penal privada. Ficou claro? Somente em crimes de ação penal pública. Qualquer crime, Ana? Não, somente aqueles que estão previstos na Lei de Prisão Temporária e também na Lei de Crimes Hediondos, como hediondo ou equiparado. Ok? Beleza, gente? Tá? Aí tem aqui uma pergunta, né, da Tami Silva, perguntando assim: lesão corporal, artigo 129 e ameaça 147, comprovadas com testemunha. Ao réu não foi pego em flagrante. O que cabe ao réu? Prisão temporária não será, tá, Tami? De jeito nenhum. Não está em flagrante, então também se é o 129, certo? Agora vem a questão, é 129, combinado com ameaça, vai depender do caso concreto, a gente vai ter que olhar, mas prisão temporária não é possível, tá bom? Então, voltando, então o que a gente precisa entender aqui, gente? A gente precisa entender que prisão temporária depende de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. O problema é que o artigo 2º tem um parágrafo 1º, né? O artigo 2º da Lei de Prisão Temporária tem um parágrafo 1º que diz assim, que quando houver representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, boa noite, Esther, antes de decidir, deverá ouvir o Ministério Público. Então vem a pergunta é, nesse exemplo aqui, o MP, ele não requereu de forma expressa a prisão temporária. Não, mas ele foi favorável. Está escrito assim, o MP foi favorável à representação do delegado. Isso é suficiente. Ficou claro? Então, não tem nenhuma ilegalidade nessa situação porque o Ministério Público não fez um requerimento expresso, tá? Então, não há necessidade do requerimento expresso. O MP não tem que dizer eu quero a prisão temporária, requeiro a prisão temporária. Basta que ele opine de forma favorável à manifestação do delegado. Ana, e se o Ministério Público tivesse opinado contrariamente? Exemplo, o delegado representou pela prisão temporária, entendeu que ela era imprescindível para a investigação, e o Ministério Público disse que não, que entendia que não era caso. Um beijo, meu amor, Luciano. Que não era caso de prisão temporária. O MP foi contrário. Nesse caso, gente, haverá uma divergência. Tem quem defenda que, nesse caso, Jobson, querido, olha, disse que há 7 anos é advogado que deve a mim. Não, meu amor, você deve a você antes de qualquer outra coisa. Mas eu sinto imensa gratidão pelo carinho, você é um maravilhoso, estou com saudade. Então, vamos lá. Então, voltando. Então, o que a gente precisa, tá? Tânia, beijo! Então, o que a gente precisa, o Luciano também. Oi, gente, eu fico tão feliz. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que se o delegado representou
e o Ministério Público discordou, não concorda com a prisão, então, nesse caso, tem divergência, tá? Sim, o delegado vai representar de ofício. Parte o que se espera é que o delegado, certo? Que o delegado, Luciano, beijo, que o delegado represente toda vez que ele entenda que a prisão se faz necessária para aquela investigação, que ela é imprescindível. Beleza? Então, esse era o ponto importante que a gente precisava tratar. Então, preste atenção de novo. De ofício, nem pensar. Só no inquérito policial, ok? Bom, aí agora vem um outro aspecto importante em relação à nossa questão, específica da questão. Então, o que a gente tem na verdade, que a prisão temporária, nesse caso concreto da questão, ela foi decretada pelo prazo de 10 dias. Quando a lei, ela diz, olha, a prisão temporária, né, a prisão temporária será decretada pelo juiz, mediante a representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, terá prazo de 5 dias, prorrogáveis por igual período. A dúvida é, tudo bem que é 5, podendo ser prorrogada por mais 5, mas essa prorrogação, primeiro, ela tem que ser fundamentada, ela não é automática. Então, decreta por 5, no final dos 5, se houver necessidade, prorroga por mais 5. Mas decretar por 10 não pode. Entenderam? Tá? Então, o juiz não poderia ter decretado a prisão temporária por 10 dias. O prazo máximo de decretação da prisão temporária é 5. Ah, mas e se o crime for hediondo ou equiparado? Aí a lei 8.072 de 90 fala em 30 prorrogáveis por mais 30. Então, o prazo de prisão temporária é 5 mais 5, ou, se hediondo ou equiparado, 30 mais 30. Mas o juiz não pode decretar por 10, como também não pode decretar por 60. Ficou claro? Então, nesse nosso exemplo, nesta nossa questão, a prisão temporária é ilegal por conta do prazo pelo qual ela foi decretada. Então, a questão diz assim, olha, considerando apenas as informações narradas, o advogado de Jorge, ao ser constituído, deverá alegar que, letra A, o prazo fixado para a prisão temporária de Jorge é ilegal. Essa é a nossa resposta. Vamos ver as outras alternativas, porque prova de processo penal, gente, no domingo, o Luciano passou aí com a gente, disse que todo dia lembra, porque foi aprovado lá tendo aula comigo, o Jobson também, várias pessoas falando isso aqui, e eu preciso que você se lembre disso na hora da prova. Responder por eliminação. Mas a letra A está tão certa. Não, você vai ler a B, a C e a D. Vai eliminar 2. E aí vai ficar com 2 desgraçadas. E aí nas 2 desgraçadas, lembrando, Tico recebeu a informação, Teco recebeu a outra. Eles conversam. Ficou claro? Então, fazer por eliminação é fundamental na hora da prova. Então, vamos ler as outras alternativas e aprender com elas também. Estamos aqui para isso, não é? E aí a letra B diz assim: a decisão do magistrado de determinar que Jorge ficasse separado dos demais detentos é ilegal. Peraí, vamos ler isso de novo, olha. Fez o magistrado constar, está lá no enunciado, não li esse pedaço do enunciado, ainda que Jorge não poderia permanecer acautelado junto com outros detentos que estavam presos em razão de preventivas decretadas. Gente, o preso provisório, e lembrando que preso provisório é o preso que está em flagrante, é o preso que está temporário, é o preso preventivo. O preso provisório não pode ficar junto com presos condenados, mas com presos provisórios ele pode ficar junto. Mas ele não pode ir num regime de incomunicabilidade, em que ele fica incomunicável e separado dos outros? Gente, essa incomunicabilidade é o regime disciplinar diferenciado. Já falamos dele aqui na semana passada, né? E o regime disciplinar diferenciado, meu filho, é outra situação. É para o preso que pratica falta grave. Não tem nada a ver aqui, certo? Então, vamos lá. A decisão do magistrado de determinar que Jorge ficasse separado dos demais detentos é ilegal. Olha só, ele não pode ficar junto com presos condenados. E com presos provisórios, ele pode ficar?
Sim, mas de preferência ele é um preso temporário e, obviamente, o ideal é que ele não fique junto a outros presos, ok? Ficou claro? Então é basicamente isso, tá? Então a letra A, ela ainda é: Ana, mas eu não sabia a letra B. Ana, na minha opinião, a letra B também está errada. Pode até estar. Pode até ser que eu critique a questão, que eu diga, olha, talvez essa questão pudesse ser anulada por conta da letra B e tal, mas a letra A é sempre a sua opção. Juiz não pode decretar prisão temporária por mais de 5 dias. Pode a prisão temporária acabar durando 10? Pode, desde que sejam 5 prorrogados por mais 5. Mas decretar direto por 10, nem pensar, ok? Então a letra A continua sendo, das nossas opções, a melhor. Então, olha só, eu não sou perfeita, você não é perfeito e o examinador também não. Se na hora da questão você tiver na dúvida, é para marcar a certa, procure a menos pior. É para marcar a errada, procure a pior de todas, ok? Então isso é o que você tem que aprender a fazer, tá? Não é contar com a questão ser anulada, porque isso não pode ser o seu objeto de preocupação, tá bom? Letra C. A prisão temporária decretada é ilegal, tendo em vista que a associação criminosa não está prevista no rol dos crimes hediondos e nem naquele que admite a decretação dessa espécie de prisão. Bom, essa aqui, gente, é a assertiva que me interessa para essa explicação. Por quê? Porque realmente, na Lei 7.960, o crime que está lá elencado é o crime de quadrilha, entre parênteses, artigo 288 do CP. E o crime hoje não se chama mais quadrilha, chama-se associação criminosa, né? Mas, gente, é uma hipótese de continuidade típico-normativa. Não tem nenhuma alteração, é o mesmo crime, certo? Esse crime, então, que hoje é chamado de associação criminosa, é um crime que admite prisão temporária. Ele não é um crime hediondo nem equiparado. Por isso, a prisão temporária, neste caso, tem que ser decretada por, no máximo, 5 dias, ok? Então, a gente tem que lembrar muito dessa situação que eu estou dizendo aqui, tá? E por quê? Porque esse é um dos temas, né, que vai ser objeto aqui da nossa discussão em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? E, finalmente, letra D, a decretação da prisão foi ilegal pelo fato de ter sido decretada de ofício. Ela não foi decretada de ofício. Havia representação do delegado de polícia, ok? Mas agora, para a gente finalizar, afinal de contas, o que é importante da gente entender e que tem chance de cair na nossa prova em relação à prisão temporária? A decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, nessa questão aqui, lembrando, o gabarito é a prisão temporária é ilegal porque foi decretada por 10 dias, tá? Não podia. Tinha que ser no máximo 5, prorrogáveis por mais 5. Ana, eu sempre achei que a lista de crimes da lei de prisão temporária fosse a mesma lista de crimes da lei de crimes hediondos. Não. Existem vários crimes que estão tanto na lei de prisão temporária como na lei de crimes hediondos. Mas existem crimes que só estão na lei de crimes hediondos, como hediondos ou equiparados. Existem crimes que estão na lei de prisão temporária e não estão na lei de crimes hediondos, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado para parar de achar todo crime que cabe prisão temporária é hediondo ou equiparado. Está errada essa afirmação, ok? Bom, e aí vamos lá. Qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, em fevereiro, nas ações diretas de inconstitucionalidade de número 3360 e 4109? O que o Supremo disse, né? Então, a primeira coisa é a seguinte: essas duas ações diretas de inconstitucionalidade, elas questionavam a Lei 7.960, de 89, sob o argumento de que teria ocorrido uma inconstitucionalidade de origem na lei de prisão temporária. Por quê? Porque a lei de prisão temporária, ela tem um texto que é idêntico a uma medida provisória. Realmente, em 1988, surgiu a Constituição. E quando surge a Constituição,
a Constituição veda a prisão administrativa do suspeito. Aí, o que acontece? A gente fica sem uma prisão para a fase de investigação específica da fase de investigação. E aí o Executivo lança mão de uma medida provisória e cria a prisão temporária. Bom, o que aconteceu, gente? Naquela ocasião, a Constituição ela não atribuía, como faz hoje, a competência legislativa para penal e processo penal para a União. Não. Então, aquela medida provisória ela surgiu antes da emenda constitucional que alterou o texto da Constituição para especificar que em matéria penal e processual penal só o Congresso Nacional pode legislar. Bom, aí o que aconteceu? A medida provisória surgiu, a emenda constitucional veio depois, e aí o Congresso rapidinho pegou aquele texto da medida provisória, transformou num projeto de lei e tramitou esse projeto de lei muito rapidamente, né? E aí surgiu a Lei 7.960. Então, o que o Supremo disse? O Supremo disse que não reconhecia essa inconstitucionalidade, porque, afinal de contas, a lei, ela surgiu antes, quer dizer, a medida provisória era anterior e a lei veio, né, e ajustou a hipótese, e a medida provisória era anterior à emenda constitucional que entrega a privatividade para legislar em matéria penal e processual penal ao Congresso Nacional. Então, veja, o Supremo disse, a prisão temporária não é inconstitucional. Está valendo, beleza? Mas o Supremo, ele impôs limites maiores para a prisão temporária do que aqueles que a gente verifica hoje. Então, repare que o artigo 1º da Lei de Prisão Temporária tem 3 incisos. Inciso 1, ela tem que ser imprescindível para as investigações do inquérito. E eu disse ontem que toda e qualquer prisão cautelar depende do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, ou periculum in mora. Essa imprescindibilidade da prisão é periculum in mora, gente. É periculum libertatis. A prisão é necessária, a necessidade da medida. Entenderam? Então, esse é um dos elementos que caracteriza o periculum da prisão temporária. Por que ela é necessária? Ela é imprescindível. A investigação não anda se a prisão não for decretada. Ok? Inciso 2. Quando o indiciado não fornecer elementos sobre sua identidade ou domicílio. Isso também seria periculum, né? Então, seria também uma justificativa, a demonstração de necessidade, a preocupação aqui, será que eu vou encontrar esse cara depois, né? E tal. E aí o inciso 3 é, a prisão, ela vai ser decretada quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em um dos seguintes crimes. E aí a lista de crimes. Gente, para eu saber qual é o crime, eu tenho que ter alguma prova da infração, né? E além de ter alguma prova da infração, eu tenho que ter fundadas razões de autoria ou participação. Eu ainda não tenho a prova da existência do crime, os indícios suficientes de autoria que justificariam a denúncia e a prisão preventiva. Mas eu tenho fundadas razões de autoria ou participação e tenho alguma prova que me permite visualizar. Ó, o crime é um desses aqui ou um daqueles previstos na Lei 8.072 de 90. Beleza. Então, esse inciso 3 é o fumus comissi delicti, né? Da mesma forma que, para a prisão preventiva, prova da infração, indício suficiente de autoria ou fumus, aqui, fundadas razões de autoria ou participação do indiciado num daqueles crimes, é o fumus da temporária. Bom, e aí vem a pergunta. Eu posso decretar uma prisão só com fumus? Não. Eu posso decretar uma prisão só com periculum? Também não. Eu preciso do fumus e do periculum. Então, eu preciso necessariamente do inciso 3, mas também deve estar presente o inciso 1 ou o inciso 2. Essa sempre foi a nossa linha de raciocínio. Então, é preciso que a prisão seja imprescindível e que tenha fundadas razões de autoria ou participação num daqueles crimes. É preciso que tenha fundadas razões de autoria ou participação e o indiciado... E aí vem o problema. Peraí, gente. O réu não tem direito à ampla defesa? Na ampla defesa não está inserida a autodefesa, que é para o réu disponível. Ele não tem direito de ficar em silêncio. Ele não tem o direito de não produção de prova contra si mesmo. Como é que ele pode ser revel durante o processo, mas precisa ir durante o inquérito? Que isso? Né? Então, se ele tem direito ao silêncio, se ele tem direito de não produção de prova contra si mesmo, não tem que fornecer elementos de identidade, nem de... Thaís, minha querida amiga, um beijo. Thaís Bandeira,
Gente, nossa querida é uma das advogadas mais brilhantes na Bahia. Thaís é uma mega professora de penal e processo penal também, viu? Beijo, Thaís. Então, o que a gente tem? A gente tem que, quando o juiz, né, ele decreta uma prisão temporária, né, ele necessariamente tem que incluir o inciso 3º na fundamentação. Mas o inciso 3º não pode estar sozinho. O inciso 1 ou 2 deveriam estar presentes. Mas raciocina aqui comigo. Se o juiz decretar uma prisão temporária, indicando o inciso 2, sem falar nada do 1, é como se ele estivesse dizendo assim, a prisão não é imprescindível. E aí eu pergunto, se ela não é imprescindível, por que ela está sendo decretada? No mais, o réu tem direito ao silêncio, tem direito de não produção de prova contra si mesmo, tem o direito de não ir. E aí você vai decretar o cara que tem o direito de não ir porque ele não foi? Não tem lógica. Você vai decretar uma prisão temporária porque o cara não tem endereço? Ele não tem endereço porque ele não quer colaborar com a justiça ou com a polícia? Ou ele não tem endereço porque ele não tem como pagar o endereço, né? Ter uma moradia, o que deveria ser garantido, porque afinal de contas o direito à moradia está na Constituição. Então isso é uma completa insanidade. Então, decretar uma prisão temporária com base no inciso 2 apenas, 2 e 3, é o mesmo que dizer assim, a prisão não é necessária, entendeu? Então, o Supremo, ele corroborou esse entendimento de certa forma. E aí, nessa decisão do Supremo, o Supremo disse assim, são 5 os requisitos para a decretação da prisão temporária que devem ser observados. Então, eu vou ler cada um e vou explicar. Tá? Porque é isso que tem uma tendência grande de cair na prova. Pode até ser que não caia, mas a gente espera encontrar essa questão lá, tá? Então, a questão diz assim, o Supremo disse assim, quais são os requisitos para a decretação da prisão temporária? 1. Quando a prisão for imprescindível para as investigações do inquérito policial, artigo 1º, inciso 1 da lei, periculum libertatis, constatada a partir de elementos concretos e não meras conjecturas, vedada a utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, o direito de não produção de prova contra si mesmo, ou quando fundada no mero fato do representado não ter residência fixa. Como assim? Não pode decretar a prisão de alguém porque ele não tem endereço. Ele não tem endereço porque o Estado não deu mecanismos. Ele não tem endereço por um monte de motivos, mas não necessariamente significa que ele vai fugir. Beleza? Então essa é a primeira coisa. Nada de dizer que vai prender porque ele não tem endereço, certo? E a prisão tem que ser imprescindível. E essa imprescindibilidade não é uma suposição, não é bola de cristal. Essa imprescindibilidade tem que ser demonstrada por elementos fáticos dentro do processo, elementos concretos. E mais do que isso, o Supremo disse que tem que ser fato contemporâneo, ok? Da mesma forma que para a prisão preventiva, a contemporaneidade é necessária. Então vamos lá. 2. Houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no artigo 1º, inciso 3º da lei, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo. Aqui é que vai surgir a dúvida do negócio da associação criminosa. Ana, a lei de prisão temporária fala quadrilha e menciona, entre parênteses, artigo 288. Hoje o crime de quadrilha não é mais quadrilha, é associação criminosa. Isso não é interpretação, não, isso é continuidade típica e normativa. Não tem nada a ver com analogia nem interpretação extensiva. Quando o Supremo está dizendo isso aqui, ele está dizendo o seguinte, a lei diz que cabe prisão temporária e associação criminosa. Aí o povo fica querendo usar para organização criminosa. Organização criminosa, gente, é outro tipo penal, é o artigo 1º da 12.850. Organização criminosa não está prevista no rol. Então, decretar na associação, se o crime objeto de investigação for associação criminosa, beleza. Mas se for organização criminosa, você está fazendo interpretação extensiva. Não. Interpretação extensiva em malampar tem no direito penal, nem pensar. E prisão é direito penal. Beleza? Entendido? Certo, gente? É isso aí que a gente tem que lembrar, tá?
Então, o crime tem que ser um dos crimes previstos na Lei 7.960 ou na Lei 8.072 de 90. Fechado? Certo, gente? Bom, item 3, requisito número 3. A prisão tem que ser justificada em fatos novos ou contemporâneos. Contemporaneidade. Item 4. A medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado. É lógico, eu não posso decretar a prisão de forma genérica. Eu tenho que decretar porque naquele caso concreto, diante da gravidade concreta do delito, das circunstâncias daquele indivíduo, da imprescindibilidade da medida naquele caso, fundamentada concretamente, certo? Aí sim, mas com argumentos genéricos nem pensar. Beleza? E item 5, último requisito. A prisão se não for suficiente, a prisão é extremamente necessária porque as medidas cautelares não prisionais do artigo 319 e 320, que é aquele monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno, quando essas medidas forem insuficientes. Então, olha só, gente, toda e qualquer prisão é última ratio. Se uma das medidas cautelares não prisionais resolve, então essa medida que tem que ser decretada, ok? Ainda que a prisão que esteja em discussão seja uma prisão temporária. Beleza, gente? Entendido? Vamos arrebentar nessa prova. Amanhã tem mais, estarei com vocês, certo? E descansem. Enfim, vou colocar agora lá nossos vídeos no YouTube, esse inclusive, certo? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, eu tô por aqui. Ok, gente? Um beijo enorme para vocês todos. Eu queria ficar aqui acenando para todo mundo, né? Mas já passou lá e isso aqui, não sei esse negócio de acenar. E outra coisa, gente, não se esqueçam de aí compartilhar esse vídeo, salvar, né? Para que você passe a receber. Vai lá na minha bio, né? E marca lá nas notificações para você receber as informações quando eu entro, certo? E conseguir acompanhar aqui todas as nossas lives, ok? Um beijo enorme, meus queridos. Espero vocês amanhã, tá bom? Beijo! Ô, Keila, minha querida! Eu que fico com saudade de vocês quando infelizmente vocês passam. Felizmente vocês passam, infelizmente vocês me deixam. Tem que voltar, né, para os nossos cursos, para pós-graduação. Enfim, mas Keila, fico feliz demais, viu, de ver você aqui, meu amor. E eu tenho gravado muito no YouTube também, gente. Então, vocês vejam lá as nossas gravações, tá? E lembrando que tem um e-book maravilhoso. Na minha bio tem aí a descrição. No YouTube tem a descrição no vídeo embaixo, tá? Para vocês baixarem, para vocês terem aí dicas para essa reta final. Beleza, gente? Um beijo enorme, boa noite, né? E eu vejo vocês amanhã, tá bom? Beijo.